Gente, quem aqui é da velha guarda vai lembrar de uma música do tempo que a Joelina era criança. Faz tempo. Faz tempo. É uma música da Ampere que fala assim: a nossa aula vai agora começar. Alguém lembra? Eu não lembro, essa não é pra você. É? Eu vou cantar a versão que é o nosso culto vai agora continuar. É uma música que eu canto direto das crianças. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos, desculpa. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. De novo. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. De novo. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Agora só vocês indo do dó ao mi. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Para terminar, o nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Joia! Quem sabe fala. Hã? Marcia fala. Esse dom eu não sei. Olha, quem trabalha com criança tem que se virar nos 30, né não, gente? Se virar nos 30. Bom, essa música vai ter tudo a ver com o que eu vou falar depois, tá? Mas ela já é um spoiler aqui, é que a gente precisa levar a criança a entender que quando ela sai aqui do templo e vai para uma sala específica, o culto continua. Não estamos começando outro culto, né? Mas vamos lá. Bom, primeiro, gente, eu gosto sempre de começar fazendo um esclarecimento, né? Dois. A gente estava até conversando com um pastor lá de Bom Sucesso, aqui. Qual é o nome mesmo, pastor? Esqueci. Jairo, isso. Estava conversando com o reverendo Jairo sobre isso, né? Porque não é um ponto pacífico na igreja presbiteriana a questão do culto infantil, ok? Porém, nós não vamos aqui tratar o que é, como não é, não sei o quê, por que proíbe, por que não. Não é nossa intenção. A nossa editora tem um material para culto infantil. A nossa editora, ela é subordinada ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Então, nós estamos em consonância, editora e Supremo Concílio. Então, não estamos fazendo nada que não esteja realmente de acordo com a liderança maior da igreja. Segundo, quando há discordância, estou falando do nosso quintal presbiteriano, né? Eu sei que tem pessoas de outras igrejas. Mas na nossa igreja é o seguinte, se existe uma discordância, não é para a gente ficar debatendo na internet, não é para ficar fazendo outras coisas. Se tem uma discordância de estrutura, a gente manda um documento à executiva do presbitério, que vai mandar então para a executiva do Supremo e vai ver. Então, a gente não vai ficar aqui discutindo. Estamos juntos aqui? Beleza? Joia. Bom, a ideia aqui é a gente trabalhar agora conceito, o que é o culto infantil, como nós entendemos, como nós praticamos na editora. Depois a questão de quem faz o culto infantil e o que a gente faz, beleza? Bom, como vocês sabem, eu gosto daquela divisão básica de trabalho. Então, tenho 3 perguntas agora e eu vou pedir de novo para que vocês se reúnam e discutam, ok? O pessoal aqui continua sendo de primeira, vocês são de primeira. No início da manhã, vocês pegaram o grupo A e o grupo B, grupo 1A e B, e agora vocês são os primeiros para fazer isso aqui. O que é o culto? Então, daqui a pouco, vocês vão juntar aí e discutir e fazer para mim uma sentença. O que é o culto? Grupo 2 aqui, o que não é... O culto é geral, culto, não é culto com as crianças, é o culto geral. Aqui, o que não é o culto com as crianças. O pessoal também fala muito culto infantil. Eu prefiro a terminologia culto com as crianças, tá? Mas tanto faz. O que não é. E a galera aqui
Tem pouquinho, mas o número não é que prevalece. Junta aqui, ó, o que é o culto com as crianças. Beleza, gente? Vamos lá? Valendo, junta aí o povo e já vê o porta-voz. Vamos lá. De novo, nós vamos responder aos poucos, tá ok? Galera do grupo 1, quem vem aqui vai falar pra gente o que é culto. Sobra pra quem? O culto é uma santa convocação quando o povo de Deus se reúne para buscar a Deus e adorar a Deus. E a palma, pessoal? E a palma? Tá meio fraquinho, hein? Vocês podem melhorar. Vocês podem melhorar. Então é uma santa convocação. Então nós temos o intuito de adorar a Deus, a palavra buscar e adorar a Deus. Se eu tivesse que separar uma palavra só desse conceito, que palavra eu colocaria? Adoração. Joia. Tamo junto. E agora, pensando no culto com as crianças, o que não é o culto com as crianças? A voluntária. A voluntária. Bom, nós colocamos 3 coisas. Entretenimento, né? Não é uma sala para brincar com as crianças. Cuidar, né? Para os pais poderem assistir o culto. E também não é uma relocação do culto do adulto. Então, também é uma relocação, falar da mesma forma, né? Levar o culto daqui para lá, exatamente igual, né? A gente conseguir colocar para eles o culto da forma deles, da idade deles, né? Como convém a eles entenderem. E as palmas? E essa garganta? Aliás, eu falei que eu ia fazer aos poucos, né? Acabei fazendo assim. Então vamos continuar e depois eu pego as respostas e vou colocando. Quem é aqui o porta-voz? Se não é a filha, é a mãe? Não, minha gente? Diga. Na verdade, a gente vai pegar a pergunta número 1, né? O que é o culto? Que é uma santa convocação para adorar a Deus, né? Tirando essa primeira palavra. O que muda é só o público. Em vez de ser com os adultos, é com as crianças. E, né, no caso, com as crianças, vai ser de uma forma que a criança consiga entender. Que seja apropriado para que ela adore a Deus. E as palmas? Isso! Bom, pessoal, vamos colocar aqui, peraí que meu roteirinho aqui fugiu. Veio. A colocação do conceito do culto está excelente e é isso mesmo. Em outras palavras, a gente tem dentro dos princípios de adoração, um livro, Princípios de Adoração, da nossa editora, diz o seguinte: em essência, o culto é o encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Deus fala à sua igreja por meio da palavra e a congregação expressa sua adoração ao Senhor mediante as orações, oferendas e hinos. Ou seja, é a mesma coisa, é o momento, é uma santa convocação para que o povo de Deus busque ao Senhor e o adore. E a gente busca na certeza que Ele está, então é um encontro, ok? Eu acho muito interessante que a palavra culto tem a ideia, em 2 outras línguas, por exemplo, a palavra culto em alemão é Dienst, que vem de serviço, Gottesdienst, serviço a Deus. Em inglês, as igrejas mais tradicionais, porque hoje em dia fala muito, né, que é worship, mas em muitas igrejas você vê lá o horário do serviço, né? Service é tal horário, a ideia do serviço. E na parte etimológica tem a ver também com liturgia. É algo que não é cada um faz da sua cabeça, cada de um jeito. Existe um programa. Então, culto tem a ver com serviço. Você vem prestar o seu culto a Deus. Aquela ideia que eu venho pegar a bênção, não é por aí. Lógico que Deus é misericordioso, você vai ser abençoado. Ótimo.
Mas a ideia que eu vou para o culto para receber, ela é, na verdade, antes disso, é para eu prestar o culto a Deus. Uma coisa interessante também a gente pensar em culto, é que o culto, ele tem o que a gente chama de elementos do culto. Elementos quer dizer o que não pode faltar. Diz para mim o que não pode faltar no culto. A adoração. Aqui falou? Leitura da Bíblia. O que mais? Eu estou surda. Oração. Culto sem oração, sem exposição da palavra, sem adoração, cânticos, não é culto. Agora, existem circunstâncias. Pode ter culto sem coral? Pode. Pode ter culto sem instrumentos? Pode. Pode ter culto até sem ser do templo? Isso é circunstância. Você pode ter culto sem esses detalhes. Pode ter culto, por exemplo, o formato do culto. O culto pode ser à tarde. Então, o horário não é elemento, o local não é elemento, determinadas coisas que acontecem não são elementos. Então, o culto infantil, ele é um elemento. Ele pode até não existir, gente. O fato da gente produzir material, que por sinal é esse aqui, depois vocês podem, né, quem não conhece, né, o material está aqui. O fato da gente produzir o material não quer dizer que a igreja é obrigada a ter, porque ele é circunstancial, em várias formas. Por exemplo, teve uma igreja no interior de Minas Gerais que o culto com as crianças lá era até 7 anos, aliás, até 6, fez 7 já saía. Só que aconteceu, um diácono da igreja, ele começou a fazer um trabalho com crianças de um assentamento de terra. E de manhã, porque geralmente você leva as crianças para a escola dominical. Nesse caso, a escola dominical não dava para ser, porque a prefeitura fazia um trabalho com as crianças lá no domingo de manhã. Então, ele levava à noite. Ele enchia a Kombi da igreja, lotava a Kombi, e levava as crianças para a igreja. Crianças, assim, dos seus 4 anos até uns 10, 11. E, gente, imagina uma criança que não tem os pais na igreja, que não tem nenhum vínculo ou com o pessoal da igreja, nenhuma vivência. Põe ela para ouvir 40 minutos o pastor. Até os cânticos, tudo, né? E não dava, o diácono e a esposa, né? O que eles resolveram? O pastor me ligou, Márcia, nós vamos fazer então culto infantil agora até 10 anos. Sendo que algumas crianças de 11 lá poderiam ir. Para as crianças do assentamento. Eu falei, não, pastor. O culto é para a igreja, para as crianças. Então, teve até uma mobilidade de idade. Eu lembro também de uma outra igreja em São Paulo, que eles começaram, até hoje, ela é num hotel ali perto da Paulista. Né? E eu lembro que no início dessa igreja, eu fui várias vezes lá, não tinha o culto com as crianças. Porque tinham poucas. Eu lembro que eram os gêmeos do pastor Davi Gomes, uma outra criança, e eram crianças que, mesmo sendo pequenininhas, ficavam de boa. E ali, ok, não precisava. Só que começou a ter mais crianças, outra dinâmica, então começaram a ter. Então, gente, culto com as crianças é elemento. Perdão, é circunstância, ok? E o que não é culto com as crianças? Foi muito bem falado aqui pelo grupo, pela nossa voluntária. E a gente também diz o seguinte, culto com as crianças, vamos parar de usar essa terminologia que alguns ainda usam. Cultinho. Eu sei que quando a gente usa isso, gente, a gente não está diminuindo, é porque a gente fala com criança, né? Boca é boquinha, né? Tudo é assim, é inho, mas o culto não, porque as crianças não oferecem um culto menor e nem Deus é menor. Eu sei que você não está pensando nisso, eu sei, mas é uma questão de você dar nomes. Nós vamos falar, inclusive, de outras nomenclaturas, né? A gente tem mania de falar que é aula, lição. Ninguém fala que o pastor está dando uma lição no púlpito. Não é lição. O que ele está fazendo aqui no púlpito? Pregando. Então, o que a gente faz lá com as crianças não é aula, não é lição. Então, é questão de terminologias. Outra coisa, não é escola dominical. Foi a pergunta que eu fiz pessoal aqui. A palavra central para o culto é adoração. Se você fosse pegar uma palavra central para a escola dominical, seria o quê?
ensino. Então, são duas coisas, são diferentes. Em muitas igrejas, infelizmente, se reproduz uma escola dominical. A criança decora versículo, a criança faz atividade, tal, tem até concurso. Mas não é isso. A criança, ela tem um local próprio para isso, que é a escola dominical. Ali no culto, a gente tem um outro enfoque, um outro objetivo. É bom, isso aqui eu já coloquei para vocês, adoração e ensino. Outra coisa que acontece demais, minha gente, não é ensaio de cantata. Não é ensaio de programação de Páscoa, de Dia dos Pais, Dia das Mães, de Natal, não é, gente. Já pensou se tivesse um coral? Tem coral aqui na igreja? Tem. Já pensou se o regente ou a regente chegasse para o pastor e falasse assim: ô pastor, faz o seguinte, hoje o senhor prega rapidinho, só uns 10 minutinhos, que o resto eu vou ensaiar. Oxe! É ruim o regente pedir um negócio desse, é ruim o pastor pensar em deixar. Mesma coisa o culto com as crianças. Outra coisa que também foi falado, não é um momento de sossego para os pais. E nem para o pastor. Eu conto milagre, mas não conto santo. Eu já fui em igreja que o pastor falava que as crianças tinham que ir para o culto, no culto para elas, assim, chegou 7h30, já tinha que ir para a sala. Porque ele falou assim, eu não aguento, eu distraio se uma criança levantar, fizer alguma coisa. Rapaz, tem profissional que ajuda, né? Tem profissional que ajuda nos casos desses, né? Porque a criança precisa adorar, estar junto com a família e num outro momento ela sai. Nessa coisa, ela tem que tirar porque ela vai distrair. Que isso, gente? Barulho de criança é barulho bom. Dá dó de ver aquelas mães. Tá, eu sei que existe o exagero de algumas vezes, né? Que a mãe acha que é o playground aqui no templo, não é isso. A mãe e o pai, mãe e pai. Mas às vezes está lá, né, a mãe ou o pai com a criança, o menino mal fez, já sai porque não quer atrapalhar. Peraí, gente, né? Vamos ter mais tolerância com isso, beleza? E o que é o culto com as crianças? Exatamente aquilo que o grupo 3, né, e a Ju colocou aqui. Tem a ver o quê? Com louvor e adoração. Ele é o momento para isso, igual é para os adultos. É um momento de louvor e adoração a Deus, mas tem o objetivo, além de você estar ali, para você falar da palavra de Deus, para você levar a criança a adorar, tem isso aqui, ela compreender as partes do culto. Porque a criança, gente, ela não nasce sabendo, não. Quer ver, eu sempre dou esse exemplo, quer ver um momento que a criança não capta muito bem, e que nas igrejas presbiterianas, não são todas, mas é feita, é a parte da contrição, da confissão de pecados. Criança está lá, né, sei que, né? Aí daqui a pouco, o pastor fala alguma coisa, todo mundo... E fica um tempão, ninguém fala nada. Aliás, nem um tempão, né, um tempinho, mas parece um tempão. Aí tá, aí alguém fala, não, meu filho, isso aqui é para a gente confessar os pecados, né? É um momento a gente, né, falar com Deus o que nós fizemos de errado. Ah, entendi. Então o pastor vai lá, tem aquele momento, ele fica esperando. Aí dá aquele... Aí quando faz isso aqui, ele começa. Porque segunda-feira eu fiz isso e tal. O menino não chega na quarta-feira, alguém vai lá e ora. Você, mas peraí, eu não listei meus pecados ainda. A questão é que às vezes nem adulto sabe o que é esse momento. Não é para você ficar confessando o que você fez lá atrás. Você já deveria ter confessado. Aquele momento é de você reconhecer sua pecaminosidade latente. De você se colocar diante de Deus assim, Deus, eu não mereço estar na tua presença. O Senhor deveria se afastar de mim pelo meu pecado, mas eu te agradeço porque no Senhor há o perdão. Senhor, também pode confessar, Senhor, eu tenho tido problemas, sei lá, perdoar alguém, alguma coisa assim, então me ajuda, Senhor, nisso. Não é para você ficar falando, porque eu fofoquei com a minha vizinha assim, porque eu falei mal do meu colega de trabalho. Gente, então, a criança vai aprendendo, o adulto também. Desenvolver a questão dela ser adoradora. Os cânticos, tanto é que o nosso material de músicas para crianças, muitos são salmos, levar a criança a adorar e admirar o Senhor. E alimentá-la com a palavra, certamente.
Tem 2 vídeos no YouTube muito legais. Se você jogar culto infantil Augusto Nicodemos ou culto infantil Vadislau Gomes, você vai ver, curtinho, esse do Nicodemos tem 2 minutos e pouco, ele mostrando elementos e circunstâncias. O Vadislau, ele vai falar sobre a necessidade de você ter, quando realmente precisa, e parar com essa picuinha que eu comentei no início, o pessoal, não pode, porque tira a criança daqui, a criança é parte da aliança, aquela coisa toda. Ele fala uma coisa interessante, não podemos discutir ideias como se fossem doutrinas. Vadislau dá uma palavra muito boa. E o reverendo José Maurício Nepomuceno, ele, na época da pandemia, ele deu um curso que está lá, totalmente disponível, são 3 módulos, o conceito do culto infantil, o universo mental infantil e a Bíblia e o coração da criança. Então, muito joia também, está lá disponível. Você olha assim, nossa, 3 horas, mas não é porque eles deixaram a manhã inteira, igual nós fizemos aqui, teve cafezinho, teve um monte de coisa, então não espanta não, tá? É só porque eles deixaram ligado enquanto o pessoal saiu e tudo. Joia? Fica aí as dicas para vocês. Tá tudo no YouTube, tá? Esse aqui tá do pastor. Se você colocar Maurício Nepomuceno e IP Tatuapé, culto infantil, módulo, assim, você chega lá. Mas depois eu posso mandar o PDF disso aqui, que aí vai ter, ali tem os links, tá joia? Agora, recadinho para os pais. Criança aprende a amar a igreja e vir ao culto pelo exemplo dos pais. Então, pais, não, hoje teve churrasco, estou cansado, né? Nossa, essa semana foi 12. Nós tá pensando, tem que descansar. Então, vir ao culto. E outra coisa, amar a igreja, porque tem uma coisa que crente gosta, é o seguinte, acaba o culto, entre sair da porta e chegar no carro, já falou pelo menos 3 coisas ruins do culto. Aí falou de alguém que não falou com você, aí falou do decote da outra pessoa, falou da roupa, falou do barulho da bateria, falou da voz da pessoa que estava, que o pastor pregou muito e não sei o quê. Gente, fala sério. A gente tem essa mania, a gente vê e fala na frente dos filhos, não deveria nem falar, quanto mais na frente dos filhos, ok? Deixa eu ver o meu horário aqui. Como eu comecei um pouquinho depois, eu posso ir até 2h30? 15 para... você falou 15 para as 3, tá certo. Eu que confundi aqui. 15 para as 3, beleza. Gente, estamos juntos até aqui? Estamos? Culto. O que é culto? O que não é culto com as crianças? O que é culto com as crianças? Pessoal, quem lidera o culto com as crianças? Quem é responsável? Uma coisa que eu gosto de focar é qual o envolvimento da liderança no culto com as crianças. Quando eu falo liderança aqui, eu estou falando da liderança maior da igreja. Aqui eu estou falando pastores, presbíteros, oficiais, diáconos também. Liderança maior da igreja. E aqui eu coloquei essas 2 figuras, não sei quantos conhecem, Reverendo Weber. A Ju tirou foto com ele, entendeu? Que ele escreveu um baita livrão, né? Reverendo Weber, ele é da Igreja Presbiteriana Paulistana, que é a igreja do hotel, né, que eu falei. E é muito interessante que lá eles têm um momento que eles dão uma palhinha para as crianças. O pastor fala do que vai ser o sermão dele antes das crianças saírem. E acho que mudou alguma coisa, mas na época ainda era assim. E eu lembro do reverendo Weber com muito carinho lá, porque não é uma coisa nata dele. Os outros pastores, o reverendo Vadislau, o reverendo Davi, é muito natural falar com as crianças. E para o reverendo Weber não é. Mas eu lembro que uma vez eu estava lá e eu estava do lado de um outro pastor também, que na época era pastor lá, o reverendo Alderi, conhecido aqui de muitos, né? O reverendo Alderi Souza Matos. E o Alderi também, a gente sabe que também não é muito a praia dele. E eu estava do lado do Alderi, aí passou o reverendo Weber, colocou a mão no ombro dele assim, meu irmão, vamos lá. Porque assim, não é uma coisa fácil para ele, mas ele sentava ali com as crianças no chão e ele expunha um
uma palhinha, coisa de menos de 5 minutos para as crianças. Confesso a vocês que as palhinhas me encantavam muito. Não vou falar que era mais do que o sermão, não, mas eu era encantada com esse momento. Então, criar vínculos. Gente, quando eu chego numa igreja e ouço uma coisa assim, haverá cultinho hoje? Rapaz, as minhas solitárias nem ficam sozinhas nessa hora. Elas entram em combustão aqui. Primeiro, cultinho, né, a palavra. Segundo, desculpa aí, viu, pastores, mas é porque assim, nessas andanças, isso não é do Netflix, esse é da vida real, isso é um reality show. De ver isso acontecer nas igrejas. Se o pastor está perguntando, ele nem sabe se tem. Ué, como que ele não sabe que se tem? Se na liturgia, nós sabemos que nós, na igreja presbiteriana, a liturgia é prerrogativa do pastor, é ou não é? Claro que ele pode passar para uma outra pessoa, mas alguém de confiança. Vamos supor que os adolescentes chegam, vai ter um culto dos adolescentes aqui. Pastor, pode deixar com a gente. Quem vai pregar, meu irmão? Eu vou trazer um professor do cursinho que é legal. Vai rolar? Não vai. Claro, o pastor tem que conhecer, não quer dizer que vai proibir. Mas o pastor tem que saber, porque o que é falado aqui no culto, responsáveis são os pastores. A liturgia, não, pastor, eu vou ensinar uma música aqui. Aí você, peraí, isso aqui está tudo errado. É prerrogativa do pastor. Então, o que acontece no culto com as crianças é um culto, é um culto, é um culto. Então, tem que ter a anuência, a supervisão pastoral. Aí, nós vamos fazer agora outro exercício. Mas vamos mudar os grupos agora. Vamos levantar um pouco. Quero saber aqui o seguinte. Primeiro grupo vai ser o grupo dos pastores, esposa de pastor, mãe, sogra, seja qualquer vínculo que você tiver com o pastor aqui, ó. É o seguinte. Como que a liderança se relaciona com o culto? Gente, não é o culto com as crianças, não, é o culto comunitário, culto do templo, tá ok? O que que o pastor faz? Então, vamos ver. Levanta a mão para mim aí, quem é pastor, quem é esposa, mãe, tia, avó, 3 pastores, esposa de pastor, aqui. Então, vamos ver o seguinte, essa galera, vocês são um grupo 1. Vocês vão ter que listar para mim, bom, já que vocês são um grupo pequeno, grupo de especialistas... Filho também. Vínculo com o pastor está entrando. Ok? O que o pastor, 3 coisas que o pastor faz em relação ao culto. Não estou falando que o pastor vai visitar, isso é outra coisa. Em relação ao culto, 3 coisas que o pastor faz, beleza? Quem aqui é presbítero, esposa de presbítero, mãe, filha de presbítero aí? O que tem? Aí, ó, o grupo dos presbíteros, hein? Grupo dos presbíteros. O que o presbítero faz? 3 coisas que o presbítero faz em relação ao culto. Tá ok? Ó, diácono. Quem aqui é diácono? Esposa, mãe, filha, cunhada, nora, sogra. Isso aí. Se você tiver os 2, escolhe aí. O que o diácono faz em relação ao culto? Não estou falando cesta básica, nada. Estou falando em relação ao culto. Quem aqui é do Ministério de Música da igreja, de louvor? Tem? 1 aqui, 2. Tem gente que está levantando a mão todas as vezes, mas tudo bem, escolhe um. Quem aqui não levantou a mão? Cadê os desmãozados? Os desmãozados, quando esses grupos levantarem, vocês vão escolher um grupo, mas vocês têm que participar. São as ovelhas. Isso. São os que estão assistindo ao culto. Então, vamos fazer o seguinte. No fundão ali, a galera do pastor. Pode ir para lá. Ali o fundão. Pode ir, gente. Levanta e vai. Levanta e vai. Aqui na frente, a galera dos presbíteros. Fica aqui a galera dos presbíteros. Nessa galera aqui, a galera dos diáconos. De novo, 3 coisas, ok? Aqui, galera dos diáconos. E
No banco de lá do fundão, pessoal do louvor. Isso. Gente, reúne aí, veja um líder e quem vai anotar e falar. Vamos lá, vocês são de qual grupo? Nós somos das ovelhas. Ah, não, mas as ovelhas vão para qual grupo agora? Então, vamos. Ó, você pode escolher para falar o que o presbítero faz. Atenção, tempo esgotado. Ok, pessoal? Vou pedir para os porta-vozes, os 4, virem aqui à frente. Podem vir aqui. O representante da equipe do pastor, equipe presbíteros, equipe diáconos e equipe louvor. Vamos lá. O que essas pessoas fazem em relação ao culto? Equipe pastor. O pessoal está dormindo, gente. Corta. Equipe pastor, equipe presbíteros. Você é presbítero, irmão? Isso. Equipe diáconos. Cadê o presidente da junta diaconal? Ele é esposo da Lia. A Lia mandou. E cadê? A música. Então vamos lembrar, estamos falando no culto aqui no templo, tá ok? Vamos começar aqui. Cadê a equipe pastoral? Aqui. É? Vamos ficar quieto, tá gravando, rapaz, tá gravando. Bom, então, discutido, né, no grupo dos pastores, que o pastor ele tem a prerrogativa da liturgia. A pregação é responsabilidade do pastor e as diretrizes para quem vai participar do culto, seja o louvor, qualquer outra participação, ele também dá as diretrizes. A palma vai ser no final para todos. Os presbíteros, ele apoia o pastor na liturgia, que é comum em muitas igrejas. Os presbíteros ministram a Santa Ceia junto com o pastor, né? Os presbíteros ficam atentos no culto, deveriam, né? A questão da membresia e dos novos, dos visitantes. E também o presbítero, uma função bem importante, ele ficar atento à pregação a respeito da doutrina da pregação. Boa. Fala, presidente. Então, os diáconos, como o próprio nome já diz, se preocupam com o serviço da igreja, mantendo a ordem do culto, prestando auxílio aos pastores e presbíteros no serviço, de deixar todo o culto, todo o ambiente da igreja acessível e adaptado para as pessoas que vão vir prestar culto. No recolhimento de ofertas e também no preparo da ceia. Então, o nosso grupo conversou que um dos papéis do louvor é conduzir a igreja ao louvor ao Senhor. Não ser um show, não serem músicas difíceis para a igreja cantar, porque a ideia é pessoas que entendem um pouco mais de música para ajudar toda a igreja a adorar a Deus. A gente conversou também sobre as letras das músicas, serem letras que glorifiquem ao Senhor, porque é o culto, então tem que falar sobre a santidade de Deus, sobre os atributos de Deus, e ao final também que tenha um pouco a ver com a palavra, para já ir preparando o coração para a palavra. Foi isso. Obrigada. Valeu, pessoal. Então, pensando em tudo isso, realmente, teríamos mais... Eu coloquei só 3, mas teriam mais coisas, né? Por exemplo, uma coisa que o Ministério de Música faz, geralmente a galera chega bem antes para ensaiar, né? Porque não dá para cantar sem ensaiar. Quem toca, não é para aprender aqui. Quer dizer, antes do ensaio ainda, a pessoa tem que ficar lá aprendendo, né? E por aí vai, teria bem mais coisas.
Aqui, ó, a Vânia está falando do ensaio, inclusive na quinta, não é nem só no domingo, né? Massa. Gente, então agora me responde o seguinte. O culto com as crianças, já falei isso antes, né? É outro culto ou é o mesmo culto, porém com um momento de edificação separado para as crianças? A dica de professora é essa, hein? Então, é o mesmo culto. A gente está continuando, lembra? O nosso culto vai agora continuar. Beleza. Então, com isso na cabeça, vamos pensar nisso aqui. É correto pensar que os oficiais, aqui eu tenho que colocar o Ministério de Música também, devem se envolver no culto com as crianças? Por quê? Exato. O que a gente faz aqui, né, que é realmente, por exemplo, eu sempre falo a questão do diácono. Aliás, quando faz essa divisão aqui, eu falo que o mais fácil é a galera dos diáconos. Porque a lista vem fácil 3 coisas. Dos presbíteros, de boa, presbítero, de boa, coração, amo vocês, mas acontece muito assim. Eu vi exatamente a Vânia aqui. Ah, então servem a ceia, aí o segundo dá aqueles segundos de silêncio, né, não? Porque a gente associa presbítero a servir ceia, mas sabemos muito mais coisas. Então, se eu sirvo a Deus no culto aqui no templo, e eu entendo que o que acontece de uma determinada sala é também culto, e é um dom que Deus me deu, é uma função que eu exerço, exatamente como vocês falaram, eu preciso estar ali junto. Então, vamos pensar no como. Como que o pastor pode se envolver no culto com as crianças? A gente falou do culto geral, mas como que o pastor, a galera aí dos pastores, como que o pastor pode se envolver com o culto infantil, culto com as crianças? Pode, eventualmente, ser escalado e ir lá. Ok. Isso no eventual. E no semanal? Pastor, mas é por aí mesmo. Sabe? Lá em São Mateus, a gente fez um trabalho lá sobre essa questão e o pastor de púlpito fala para a igreja qual é o assunto. As crianças elas estão estudando, nosso material é de série, né? Série de sermões. Então, por exemplo, estavam há poucos dias agora estudando sobre o fruto do Espírito. Aí foi até interessante que o nosso pastor lá em São Mateus virou assim, estão estudando os frutos. Aí na hora, a dirigente do culto estava indo com as crianças lá para frente, né, para orar. Pastor, o fruto, né? Ainda brincou com ele, porque as crianças estavam aprendendo isso, que não são vários, é um fruto só. Então, o pastor, ele precisa ter essa consciência, saber o que está sendo dado, quem está dando, né? Boa. Presbíteros, como presbíteros podem se envolver no culto com as crianças? Na pregação também. Só um detalhe aqui, eu já fui em algumas igrejas que só os presbíteros e presbíteros oficiais da igreja falam com as crianças. O que nós temos direcionado é o seguinte, ele pode e deve falar, se tiver o dom para falar. Porque às vezes, claro, que você pode auxiliar. O Marcelo lembrou há um tempo atrás, isso sim, há muito tempo, que a minha mente já tinha perdido isso. Ele falou que eu obriguei os presbíteros a darem um culto com as crianças. Eu acho que foi intriga da oposição, entendeu? Mas... Mas foi verdade, gente. Depois eu lembrei, eu reuni com o conselho e falei, vocês precisam ter um vínculo maior. Mas eu não sei. Assim, olha, quem tem mais dificuldade, eu escalei lá para o final do ano e eu fui auxiliando. Eles assistiram o culto com as crianças, foram vendo. Alguns tinham mais facilidade, foi de boa. Então, aqueles que realmente não têm, assim, olha, já vi mesmo que eu não tenho esse dom, mas vou apoiar e vejo que o negócio não é fácil, porque não é entretenimento, como foi falado aqui, não é simplesmente chegar lá e dar alguma coisa, é sério. E tive a grata satisfação de ver presbíteros que antes não tinham esse envolvimento com crianças e passaram a ter, a começar do meu excelentíssimo marido. Que quando é para pegar
trabalho com as crianças, mesmo não sendo o dom dele primário, ele está lá com o pessoal. Então, os presbíteros, por exemplo, eles, em geral, em muitas igrejas, são os que mais oram. Eles podem estar lá também, serem escalados para estarem junto com as crianças, fazer parte da liturgia. Diga, Ju. Então, no culto não teria essa necessidade. Lá atrás não houve. Uma dúvida, né? Porque ano passado, inclusive, a gente fez algumas mudanças na escola bíblica para que os nossos professores se envolvessem com aquele público, com a classe. Então, mesmo que ele não está escalado para dar aula naquele domingo, ele está na classe. E isso até teve uma mudança significativa. No culto, então, não tem essa necessidade. Eu posso fazer uma escala que eu vou uma vez por ano. Nós vamos chegar lá. É isso? Tá. Eu vou chegar na parte da escala depois do lanche. Vai chegar lá, tá ok? Então, presbíteros pode, quando eu digo escalado, nem sempre para falar. Ele pode estar lá presente. Diácono, gente, o que diácono pode fazer? Cadê a equipe dos diáconos? Hã? Boa. Isso aqui é um gancho para o que eu vou falar daqui a pouco. Boa, boa. Isso é um gancho. Hã? O presidente falou aqui, né, gente, sobre o ambiente, né? Isso. Em muitas igrejas, quando a dirigente vai lá, né, para arrumar a sala, tem farelo de biscoito de manhã. Tá certo? Assim, então, não quer dizer que o diácono tem... Vai depender da igreja que a zeladora vai domingo à tarde, não sei, mas tem que zelar pelo ambiente, vai ser o culto. E uma coisa que eu sempre falo é disso aqui, ó. Toda igreja, o santo diácono providencia a água para o pastor, é ou não é? Agora, para quem está dirigindo o culto com as crianças, além de pregar, canta, faz um monte de coisa, não tem nem uma aguinha para ela, nem uma aguinha para ele, não é não? Não sabe se a sala está aberta, não sabe se as cadeiras são corretas, o ambiente de culto é aqui e em outro lugar, então eu sou responsável como diácono aqui e no outro lugar. Ok? Ministério de música. E aí? E aí, galera da música? Como que vocês podem se envolver com o culto com as crianças? Isso. A música é uma coisa só do templo? Não. Se é de lá, então tem que ter. Pode acontecer que quem está dirigindo o culto toque o violão, saiba, mas, gente, nem sempre. E, aliás, mesmo que a pessoa saiba, é bom ter um outro alguém ali. Ah, Márcia, mas eu não sei quais são as músicas das crianças. Você que está no Ministério do Louvor, todas você sabe antes de começar? Não, você não vai atrás. O nosso material, por sinal, além de vir as músicas, vem até as cifras. Facinho, facinho. Então, da mesma forma que existe uma escala, é por escala na maioria das igrejas, não é? Aquela galera que vai tocar, cantar. Gente, da mesma forma precisa estar lá. Em algumas igrejas, na nossa igreja lá em São Mateus, nem precisa escalar alguém fora, porque na hora que vai ter o louvor com as crianças, não vai ter o louvor aqui. Então, tranquilo. Tem um da nossa igreja lá que é muito... já sei quando ele é escalado, porque na hora que acaba o louvor, ele do violão, ele já tira o louvor, tira o violão assim, já pega o violão e desce junto. Hoje é o Gilcinho. Isso é joia. Então, da mesma forma como conduz o povo à adoração, é também com relação às crianças. Parece utópico? Não. Pode parecer, mas não é, porque não é nem difícil. Uma mudança da mentalidade mas o que tem que fazer é fácil. Gente, o pastor chegar e reunir com a equipe, saber o que vai ser dado, ainda mais usar o excelente material da cultura cristã. Né? Fazer uma merchandise aqui. É difícil o presbítero estar lá presente, eventualmente, inclusive, pregar, o pastor eventualmente pregar? É difícil o diácono ver o local? É difícil o pessoal do Ministério de Louvor também lá? E é um louvor curto, não pode demorar muito tempo. Gente, tem que ter esse envolvimento. É necessário criar vínculos, o pastor, os oficiais, com as crianças. Diácono tem que estar na porta, não é saber só o nome do pai e da mãe, tem também que saber quem é a criança. A criança
tem que se sentir importante. E quem é responsável pelo culto com as crianças? Em muitas igrejas, gente, é uma coisa quase que acéfala, sabe? Não tem um comando, não tem um cérebro assim, pode ser, eu acho que é o superintendente, eu acho que é a superintendente, não, eu acho que é o coordenador, não, eu passo. Gente, quem é responsável? A Marta? A Marta. Marta, é isso? Marga, a Marga. Eu vou comer na sua casa hoje. Então, gente, o conselho tem que decidir e nomear. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque em muitas igrejas eu pergunto para a liderança, Márcia, eu estou fazendo, mas não sei, você foi nomeada pelo conselho? Não, mas não tinha ninguém. Eu falei, peraí, o conselho tem que nomear os responsáveis, né? Tem que capacitar e supervisionar, né? Ver, né, o que vocês estão fazendo aqui, a capacitação. Eu já vi, por exemplo, supervisão pastoral com um presbítero e coordenadora do departamento infantil. Uma vez eu conversei com um pastor lá do Rio de Janeiro que quem lidera o culto com as crianças são os pais, o Ministério de Casais é que coordena o culto com as crianças. Então, seja o que for, você precisa ter definido e você acompanhar, a equipe pastoral acompanhar o culto com as crianças. No nosso material, nós temos inclusive uma cartilha para os pais, para falar o que é o culto, mostrar, conscientizar a família. Não é aquele momento assim, até que enfim, agora eu vou poder cultuar porque esse pirralho saiu daqui. Não, é que piar, né? Porque os piar saíram. Não é dessa forma. Os pais têm que ter consciência. O que ele pode fazer? Então, essa cartilha que foi feita pelo reverendo José Nepomuceno, José Maurício Nepomuceno, que eu mostrei para vocês o módulo, o curso que ele dá. Olha a equipe, gente. A liderança, isso é quando ele era pastor na Vila Formosa. Olha que equipe grande do culto com as crianças. E eles fizeram essa cartilha, que está no nosso material. Você pode baixar, tranquilo. Eu vou chegar só até a idade, aí a gente encerra essa parte, ok? Vou falar sobre formato e idade. Uma coisa muito importante, Heloísa, acertei? Eu erro o nome, acertei, né? Eu erro o nome das quatro filhas. Gente, o tempo de duração do culto. Primeiro, vamos lembrar que a criança deve ficar parte do tempo no templo, com os pais. Se terminar antes do culto dos adultos, é porque o que a Heloísa falou é o que mais acontece. Você fica lá com as crianças, até um santo diácono ir lá e falar, acabou. Né? Quando não tem um santo diácono, você pede ou uma criança mais velha ou alguém que está te auxiliando, vai lá ver. Aí a pessoa vem, chega aqui perto, conversa com o diácono, o pastor não chegou nem no terceiro ponto. Tá falando a conclusão. Aí, a pessoa que chegou, né, para saber, chega na sala e fala com a pessoa assim, ó. O que é isso? Enrola que ainda não terminou. Falei, gente, é culto. Exato. É um culto oferecido ao Senhor. Se eu entendo que as crianças estão lá para oferecer adoração ao Senhor e não para serem enroladas, a gente não pode depender do horário. Márcia, mas as crianças entrarem, elas vão atrapalhar. Olha, existem muitos casos, tá? Eu já fui numa igreja em Brasília, que era, né, um galpão. Quando as crianças subiam, o Ministério de Música tinha que tocar, porque o barulho era horrível. Era sério, tinha um troço lá naquele prédio, não sei o que era, mas terrível. Então, as crianças não podiam voltar, porque se elas passassem por um corredor, ia atrapalhar. Então, quando nós fomos lá, né, foi uma equipe lá, assim, gente, então, vai terminar o culto? Em vez de ficar enrolando, terminar, não. Chega com as crianças e fala o seguinte, ó, acabou. Se acabou todo o seu planejamento, acabou. Você pode fazer uma outra atividade, mas aí já não é mais culto.
Você pode fazer uma brincadeira, você pode fazer qualquer outra coisa, mas não é culto. O culto acabou. Mas, se a sua igreja, você tem possibilidade das crianças voltarem, volte. De forma ordeira, você já está ali em parceria, né? Estão junto ali com os diáconos podem ficar, porque, eu não sei, por exemplo, aqui, onde é a sala do culto das crianças? Lá atrás? Ah, na casa, isso. Então, nesse trajeto até a Casa Amarela, se você colocar uns 2 diáconos para auxiliar, você vai mandando as crianças aos poucos. Olha, nós vamos continuar. Aí eu canto com as crianças, o nosso culto vai agora continuar. Continua aqui dentro. Então, volta. Agora, enrolar a criança não, porque se você fizer isso, você está mostrando que o objetivo do culto é a criança não estar aqui. Então, veja isso. Se terminar antes do culto, liberar as crianças aos poucos. Nunca dê a impressão que estão na sala do culto aguardando o final do culto no templo. Nunca dê. E outra coisa, dê oportunidade para as crianças participarem de um culto inteiro. Por 2 motivos. Primeiro, para a criança participar, ela tem que entender como é a dinâmica da igreja, um culto inteiro. Segundo, para ajudar os pais, porque tem pai que não tem paciência, vai. Se não tem, tem que criar. Então, tem que estar ali. E a gente fala no culto da ceia. Ceia é memorial. A criança tem que ver os nossos sacramentos. Ela precisa ver quando tem batismo, quando tem profissão de fé, quando tem a ceia. Como que ela vai ansiar fazer uma coisa se ela nunca é apresentada a isso? Márcia, mas logo um dia de ceia é quando o pastor prega mais, quando tem batismo, quando tem coral, quando tem não sei o quê. Gente, dá um jeito da liturgia. Você pode fazer a criança, inclusive, participar da liturgia. Então, liturgia que integre a criança, mensagem que fale a criança, pode usar um recurso visual, PowerPoint, alguma coisa assim, e a atuação dos pais e auxílio dos diáconos. No final, eu vou mostrar um e-book lançado recentemente por uma esposa de pastor, que é a nossa autora do Primeiros Passos, a Ivonete Porto. Ela escreveu um e-book sobre a criança no culto, tá? E quando a criança está aqui, você quer voltar aqui? Depois eu passo. Gente, é muito legal você ter algumas folhas para a criança. Para a criança alfabetizada, ela pode, inclusive... Aqui é lógico, né, para vocês lerem, né, mas existe no perfil da Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, SNTI. Lá no Instagram você pode baixar um roteiro para você ver como você vai usar e mostrar isso para a criança. Olha, a criança anota aqui quem está pregando, qual é a mensagem. Diga, irmã. Ai, que joia! Olha, que bênção! Excelente! E a criança aqui, se ela ficar aqui em algum momento, seja na ceia, por exemplo, ela também pode usufruir. Então, tem aqui uma outra ideia. Tem um outro perfil no Instagram, que é o Eu Bisbilhotei. Eu Bisbilhotei. É muito bacana. No nosso material também tem folhas que você pode imprimir, tá ok? E terminando essa primeira parte, qual é a idade apropriada? Atenção, gente, anota, porque isso agora é assim, definitivo. Anota aí. Qual é a idade? A idade é a que for determinada pelo seu pastor e conselho. Ah! Boa, pastor. Gente, porque, de novo, é uma coisa dinâmica. Vai depender do público, da quantidade, do que você tem. Vai depender, por exemplo, eu tenho muitas crianças de 4 a 10 anos, sei lá, estou chutando aqui, mas eu só tenho uma sala que as crianças podem ir. Então, tá, qual vai ser a idade? E eu vejo que as crianças mais velhas não têm ainda muita vivência de igreja. Tá, vai ser isso, você tem que ver. Vamos poder separar as salas? Pode, tem espaço, não tem? Tem equipe, não tem? Tudo isso demanda, gente, sentar, reconhecer a situação e elaborar plano. Então, tem que começar com 4 anos, tem que começar. Nós sugerimos de 4 a 10, dependendo, né, e fazemos o nosso material, tem
o roteiro para os menores, o roteiro para os maiores. Mas é pensado, cada igreja tem o seu, tá? A gente aconselha, né? Esqueci de colocar aqui, né? Porque depende do momento da igreja, da estrutura da igreja, do número de crianças, e é ideal que haja divisão entre alfabetizados e não alfabetizados. Mas se não der, não deu, gente. Não precisa fazer. E isso aqui é muito... Essa escadinha. Tem que entender que o culto infantil, o culto com as crianças, ela é até o seguinte. A criança do berçário, ela precisa ter as suas necessidades básicas supridas. Então, não adianta você elaborar um monte de coisa se a criança está com xixi na fralda, se ela está com fome, se ela está sentindo frio. Então, ela tem que ter as suas necessidades básicas supridas. Não é para você virar creche das crianças. Você pode, com os bebezinhos, você pode, como na escola dominical, você ministra. Mas você não precisa de um material específico. Você pode repetir o material da escola dominical com os bebês. Porque eu estou formando, né, aquela criança que ela tem que se sentir segura e feliz naquele ambiente. Então, esse é o primeiro momento. A criança que a gente fala aí, que é a partir dos 3 e pouco, 4 anos, até, vai depender da criança e do contexto, até 7, 8, 9, 10, não sei, a gente está desenvolvendo o senso cultico da criança. Então, ela está aprendendo o que é uma liturgia, a se comportar, a participar, a ouvir, a compreender alguns termos, né? Então, ela está ali desenvolvendo o senso cultico. Para quê? Para que depois ela possa participar efetivamente e ativamente do culto, sem ficar boiando, sem entender as coisas. Então, o culto infantil tem essa questão didática, tá ok? Isso é muito, muito, muito importante, beleza? Então, hoje nós vimos o conceito, vimos a liderança, o formato e a liderança. E nós vamos, depois do lanche, nós vamos ver sobre como elaborar. Vamos fazer aqui a liturgia do culto infantil juntos, beleza? Vamos lá, pessoal! Só uma dica aqui, ó, para você que trabalha com criança pequena e também no culto com as crianças, às vezes você fica com as crianças pequenininhas, né, de 0 a 3 anos, esse livro aqui, que você pode depois dar uma olhada, né, folhear ele aqui. O pessoal está perguntando se é para vender, nada que é para vender, mas tudo você acha no site, tá, da editora. É muito jóia, tem muitas dicas de atividades ali, ok? E vamos então para esse ponto da liturgia. Como elaborar um culto infantil ou um culto com as crianças? O que a gente faz no culto com as crianças é, em essência, o que a gente tem aqui. Precisa de uma liturgia, um programa. Esse material, né, que muitos de vocês conhecem, a gente tem em cada programa, tem aqui sugestão de liturgia, porque os elementos do culto precisam estar presentes. Tem que ter oração, tem que ter adoração, cânticos, louvor, e precisa ter também a pregação. Então, os elementos precisam estar ali. E você ter uma liturgia é também uma ponte. De quê? Do que a criança faz aqui, o que a criança vai ter lá. No nosso material, por exemplo, a gente coloca, inclusive, hinos de inário. Tem igrejas que não cantam música do inário, ok. Mas se a sua igreja canta, coloque também para as crianças, mas tem que ter a ver com o que você está falando, né? Escolher aleatoriamente. Liturgia é um programa que você converge as leituras e os cânticos de oração para um determinado ponto-chave da mensagem, né? Então, você tem isso aqui. E você vai preparando a criança. Então, por exemplo, no dia que a criança vier ficar aqui o culto inteiro, sei lá, o dia da ceia, por exemplo, combina com o pessoal do Ministério de Música. Se está aprendendo tal música lá, cante aqui. Nós temos, nosso material vem com CD e o volume 3, gente, está um arraso de bom. Então, tem umas músicas que, eu lembro que quando o nosso amigo compôs, a gente ficou assim, né? Eu e a esposa dele e a filha dele. Olha, isso aqui tem que ensinar para o Ministério de Música da igreja, porque temos que parar com essa ideia que música de criança é assim, sou uma florzinha. Não é só isso não, gente. Criança canta música boa. Qual é a música para criança? É música boa. Não tem que ser só infantil, no sentido que
só aquelas palavrinhas bem pequenininhas, ela vai. Ainda que ela não entenda algumas palavras, ela já está sendo introduzida nesse mundo. Então, coloque isso. Aqui, ó, é aquilo que eu comentei, a música que nós temos no do nosso material. Se você entrar no Spotify, aqui não está, mas é no YouTube, no Deezer, a Cloud, tudo a plataforma, você vai baixar Crianças Adoram a Deus. E você vai ter música para um momento de contrição, você vai ter música de louvor, vai ter música sobre incentivar a criança a falar de Jesus, tem tudo ali. Zilbinho de Paula, você acha, beleza? Isso. Então, eu vou dar para vocês um exemplo aqui de culto, tá? Não vou fazer todo ele, porque eu não vou ter agora 30 minutos com vocês, mas uma ideia. A gente começa, né, crianças? Lembrando que o nosso culto vai continuar. Vamos ficar em pé para cantar essa música, crianças? Vamos ver se vocês já aprenderam? O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Para terminar. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Olha, pode sentar, criança. Só para vocês terem uma ideia, esse programa, eu estou falando com vocês, né, não com as crianças, é um programa que vai falar sobre oração, a ênfase é a oração, tá? Só para vocês terem uma ideia. Uma coisa que eu sempre gosto também, além de cantar essa música, é perguntar para as crianças como que o culto começou. Porque você força a criança a lembrar do que ela fez e nos próximos domingos, ela já sabe que a tia, né, que a dirigente vai perguntar, então ela já vai, tá, nós cantamos, o que nós cantamos? Quem orou? Então você pergunta, você estimula a criança, né? Uma vez eu fiquei assim muito comovida, eu estava numa igreja em Salvador, na primeira igreja presbiteriana lá, e tinha tido a profissão de fé de um adolescente. E quando chegou no culto, eu falei lá no culto com as crianças, e eu fiz essa pergunta, né? O que nós fizemos? Daí um menininho, ele falou de um jeito, ele falou assim, o que nós fizemos? Ou então o que teve? Eu falei assim, teve aquela... Ele não sabia falar profissão de fé, mas ele quis se referir a isso, a do menino, e falou o nome do menino. Aí sabe quando a criança fala uma coisa assim, que está falando, não diretamente para você, mas está pensando e falando, ele falou assim, um dia eu quero fazer igual ele. Gente, olha que lindo. Que foi a coisa mais linda do mundo. Então você viu a importância da criança ver esses momentos? Então tá, então a gente cantou, o nosso culto vai agora começar, a gente fez esse exercício de lembrar, né? Aí depois uma leitura que tenha a ver com o tema desse programa de culto. Isaías, nós não vamos ler agora, tá bom? Isaías 40, 1-3, é aquele esperei confiantemente no Senhor, Ele ouviu a minha voz, tal. É essa ideia. Depois, a gente tem mais um período de cânticos, que aí você escolhe de acordo com o que as crianças conheçam, né? Nesse caso, nesse programa, as crianças estão aprendendo a música, o cântico do hino, novo cântico 110, o crer e observar. Às vezes a gente só ensina uma estrofe e o coro. Às vezes é assim. Mas isso já é uma ligação. Quando canta aqui, a criança, opa, é igual eu canto lá. Isso também ajuda, tá ok? E no nosso material, no volume 3, todas as séries de sermões, nós temos uma música para aquela série. Então, nós temos aqui a série Jonas, a gente tem uma música que é Obedecer, que é muito fofa, muito linda também, é do Zilbinho de Paula. Depois, a gente tem mais um momento, quando terminou os cânticos, aí a gente tem mais um momento de leitura, aí no caso você pode escrever se tiver uma lousa, ou se você usar um data show, e eu faço aqui um apelo, gente, culto com as crianças, data show é muito importante. Não é importante aqui no templo? É importante lá, é caro demais. Mas você, como é uma sala menor, você não precisa de um data show assim, daqueles top. É uma sala menor, né? Não vai comprar um vagabundo não, mas não precisa ser para um ambiente tão grande.
faça aí umas feijoadas, arrecada um dinheiro e compra um data show para o departamento infantil, ok? Então, a gente faz um momento de leitura em conjunta. Ah, Márcia, mas e quando as crianças não sabem ler? Elas vão ouvir. Aí você pode falar, olha, então quando a tia levantar a mão, vocês vão falar comigo a palavra oração. Então, eu leio, né? Bendito seja Deus que não me rejeitou a minha... Aí as crianças que não sabem ler. Oração. Nem afastou de mim a sua graça. Daí a gente pode cantar mais um cântico, já preparando para o momento de oração para a mensagem. Esse é um cântico também do nosso CD, né, que é lindo. Muitos dos nossos cânticos, como eu falei, são salmos, né? Esse aqui é preparando a criança. Bendito seja Deus que me aceitou, que ouve até... eu amo essa música. Sabe, é a música de preparar a criança mesmo. Bendito seja Deus que me aceitou, que ouve atento a minha oração, que já é aquela música que a melodia e a letra já estão preparando. Então, você tem um momento de oração com as crianças. Eu gosto muito de lembrar que na Bíblia, personagens bíblicos oraram de diferentes posições. Essa coisa de orar só em pé, sentado e olho fechado, a Bíblia mostra outros. Por exemplo, Pedro orou de joelhos, Salomão estendeu as mãos, Josafá se prostrou. Então, eu geralmente, vira e mexe em liturgias, eu gosto de falar isso, e as crianças escolhem uma dessas posições para a gente orar. Então, elas fazem alguns pedidos, a gente ora. Beleza. Momento de oração. E chegou o momento, então, da mensagem. Eu gosto muito de fazer com as crianças. Atenção. Os pequenininhos eu gosto de fazer isso. Atenção. Concentração. Aí depois começa a fazer só com os dedos. Atenção. Concentração. Aí depois vai diminuindo. 3 dedos, 2 dedos, 1 dedo. Né? Então, ela sabe. Beleza. Já estou ali concentrado. Aí abre a Bíblia, né? Lembra, é a Bíblia que está sendo ensinada. Então faz a leitura. Se é um texto muito longo, aí eu diminuo, não coloco tudo, porque as crianças às vezes não vão acompanhar toda aquela leitura, então eu vou fazendo aos poucos. E aqui a gente tem, né, a história, é o momento da oração de Jonas, tá? Daí eu falei com as crianças sobre medo, se elas sentiram algum medo, elas comentam, né? Isso, pessoal, com as crianças menores, a gente tem mais interlocução. Porque vocês vão ver o seguinte, a criança menor, ela vai ter mais, a mensagem vai ter uma coisa mais de narrativa, de história, e com interlocuções. O mais velho, ele já está sendo preparado, porque aqui não tem interlocução. O pastor não fica perguntando, ele tem pergunta de retórica, mas você não fica falando igual na escola dominical e tal. Então, você se prepara ali, né, para auxiliar aquela criança mais velha a não ter tanta interlocução como você tem com o mais novo. Mas você pode citar, mesmo com os mais velhos você pode falar, mas sem tanta interlocução. Então, fala sobre medos, né? Então, assim, hoje eu vou falar para vocês de uma pessoa que passou uma situação que teve profundo medo. E o que essa pessoa fez? Aí, a gente, né, continua ali a lição sobre Jonas, eu não vou entrar aqui, né, o Jonas recebeu, falar quem é Jonas recebeu uma ordem, mas ele não gostou da ordem, daí ele pegou o navio, né, veio a tempestade, ele foi mandar, porque tudo isso aqui já foi falado, a primeira parte já tinha sido falado no primeiro programa, né, aí começa aqui, quando Jonas é engolido, né, então agora o que ele fez? Aí você vai trabalhar a questão da oração, aquele texto que nós lemos, aí você tem aplicação. Isso é muito importante, gente. Tem que ter aplicação. Não é para você contar a história. Contar a história sem aplicação, lembra? É o carro sem? Isso, sem o motor. Então aqui, exemplo, Deus sempre ouve as nossas orações. Onde você estiver, Deus vai ouvir. Deus sempre responde às orações. Pode não ser o que você quer, mas Ele responde. Devemos sempre agradecer a Deus, porque lá, aí você mostra na oração de Jonas, ele fez isso. E ele termina, a oração de Jonas termina assim, ao Senhor pertence a salvação. Então, entender que onde nós estivermos, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender segundo a vontade dEle, e reconhecendo que Ele é que tem tudo em suas mãos, inclusive a nossa vida, a salvação. Aí você aponta para Jesus. Essa é a ideia geral. Daí você termina com oração. E o diácono não foi lá falar se o culto terminou ou não.
né? Agora, vai que, olha só, já aconteceu isso. Comigo já aconteceu algumas vezes. O culto no tempo terminar e a gente não. Aí, nessa hora, eu sempre tenho assim, sempre tem uns diáconos mais chegados, né? Então, eu falo assim, nessa hora você tem que ser o leão de chácara. Ninguém entra. Só se for um caso de urgência que vai tirar a criança, senão a criança vai ficar ali até o final. Claro que às vezes é coisa de 5 minutos. Mas não é, acabou, tia, vou sair. Não vai, não. Que isso, não acabou o culto? Não acabou. Então, ali, viu a parceria com o diácono. Se acontecer por algum... Às vezes o pastor chama alguém para pregar de fora e aquela pessoa pega rapidinho, você nem estava contando com tanta rapidez. Porque quando é o seu pastor, você sabe. Você sabe o tempo que ele gasta, né? Então, o pastor convidado tem os dois lados, né, gente? Pastor convidado pode pregar pouco, né, pouco tempo, ou então, para fazer jus ao convite, ele prega muito, né? Não é assim? Então, quando é um pastor convidado, geralmente eu aconselho, faça uma liturgia um pouco maior, porque você não sabe. De uma forma que você vê o que acabou, você tem alguns cânticos para depois, mas podem ser suprimidos, se for o caso, ok? Então, para essa liturgia, você tem algumas dicas para você. Tem uma relação dos cânticos, né? Porque precisa na liturgia ter cânticos. Então, olha aqui, cântico de adoração, de louvor, de comunhão, de atitudes que devemos ter como obediência, reverência, disposição em falar de Jesus. Tenha na sua lista hinos com melodias simples. Tem hino que tem as melodias muito encrencadas, né, gente? Ao Deus de Abrão louvai é difícil ensinar para criança pequena. Ao Deus de Abrão louvai é difícil, né? Se Davi das vagas procelosas são, aí tem que explicar. A melodia nem é tão ruim, mas não é tão difícil, mas a letra, né? Então explicar tudo, isso é muito importante. Então, olha, faça cânticos adaptados, como eu comentei aqui, né? O nosso culto vai agora continuar, que no caso é de uma música da PEC. Use cânticos visualizados, seja em cartaz ou seja em projetor. Faça uma pré-seleção para nós. Que música, gente? Faz que nem um inário. Seleciona lá, olha, essas músicas de adoração, tem essas músicas aqui, ó. Você pode ter o CD, mas tem outras músicas também. Então você já tem, quando você vai preparar a liturgia, está muito mais fácil. Você já sabe o que existe de repertório. Isso ajuda quem está na liturgia do culto com as crianças, ok? Além de cânticos, óbvio, precisa de oração de leitura. Então, oração de adoração, de louvor, gratidão, confissão de pecados, intercessão, selecionar versículos que têm a ver com o tema da mensagem. Gente, é exatamente o que é feito aqui, ou não é, pastores, quando vai preparar a liturgia? É isso, vamos fazer com as crianças. E a mensagem, exposição da palavra, cuidado com a linguagem. Uma vez eu dei um treinamento, só que lá do culto infantil não foi uma tarde, foi a noite da sexta e a manhã e a tarde do sábado, só do culto infantil. Então, nós terminamos, eles fizeram um culto mesmo, assim, sabe? E eu lembro que a pessoa que foi falar, era até um seminarista, mas ele usou como se estivesse falando com criancinha, assim, muito pequenininha. Até falei assim, olha, parecia criança de menos de 2 anos. Então, crianças, Deus fez, não sei o que, mas assim, o tom, o jeitinho, não precisa, gente, não precisa. Fala normal com a criança, cuidado para você não infantilizar, tá? E não se esqueça de prender a criança na introdução, igual o pastor, porque o pastor sabe a importância que tem a introdução do sermão, é ou não é? Se o pastor já começa a falar um negócio que o povo não entende, não, você chama atenção, é a mesma coisa lá da ativação da aula, é o mesmo princípio. E no final, você pode ter uma fixação de mensagem, você pode fazer algumas perguntas para as crianças, tem igrejas que fazem isso. Já fui em igreja que o pastor acaba de pregar e pergunta se alguém tem alguma pergunta. É bem interessante. Você pode fazer isso, né? Mas não use atividades que envolva colorir, recortar, colar. Porque isso faz associação ao quê? À escola bíblica dominical, né? E não auxilia na postura litúrgica da criança. Porque ela vai pensar que eu estou indo numa escola dominical de noite. Não é o culto, né? E você pode, eventualmente, dar uma lembrancinha de reforço para as crianças. Então, por exemplo, tem aqui no quadro, isso aqui é de uma mensagem sobre oração, e as crianças receberam depois essa roda da oração. A oração, eu louvo ao Senhor, na oração eu confesso meus pecados, na oração eu faço súplica, que era o que a gente tinha trabalhado com as crianças, ok? E usem visuais.
Para os menores, a gente usa esse tipo de visuais, que são cartazes, né? Assim como o nosso material da escola dominical, o nosso material de culto, ele também vem em cartazes. A gente não elabora maquetes, nada disso, porque já estamos preparando para uma coisa mais light. Então, são cartazes. Tem alguns PowerPoints também, tá? A gente, eventualmente, tem um outro recurso, mas é muito raro, com os pequenininhos. Você também pode fazer uma dramatização no sentido de você, de novo, só com os pequenininhos, hein? De você vivenciar aquela história bíblica com eles. Também pode fazer. Já com as crianças maiores, a gente já pega aquele mesmo texto trabalhado com os menores, porém com uma ideia de sermão mesmo. Aqui. Aquela lição que para os menores foi sobre Pedro sendo liberto da prisão enquanto a igreja orava, para as crianças menores eu tenho cartazes. Para as crianças maiores eu tenho ali os temas do sermão, os tópicos do sermão. Então nós oramos por quê? Porque Deus nos ouve, para termos comunhão, oramos como Jesus ensinou, oramos em nome de Jesus. Aqui também no quadro, a gente tem uma série no sermão que é sobre Ageu. Então, para as crianças pequenas, são uma série de figuras contando, né, sobre Ageu falando para reconstruir o templo. Aqui a gente já tem o sermão, porque, na verdade, esse material, o volume 3, a maioria são sermões de alguns pastores. Alguns um pouco conhecidos, tipo Augusto Nicodemos. Só um pouquinho. Né, com a devida autorização dele, né, pastor Eber e tal, também Eber Júnior, tem muitos sermões deles. O volume 4, que já está pronto, é todo assim, é todo sermão dos nossos pastores, né, bem conhecidos. Então é interessante que a gente coloca no material o link para você ouvir o sermão. Porque muita gente fala assim, gente, eu não vou, olha, não quero trabalhar no culto infantil, não, sabe por quê? Porque eu vou perder o culto. Eu falei, eu achei que lá era culto, como é que eu vou perder? Como é que eu vou perder uma coisa que eu estou nele? E outra coisa, eu estou para servir, eu estou para prestar a minha adoração, eu não estou ali para sentar e ficar ouvindo, que nem eu vou no cinema, não é assim. Então essa ideia, né, não serei alimentada, peraí, então já quer coisa? Ouça esse sermão antes, no seu preparo, vai ajudar, né, fica tranquilo. Pausa para a água. Deu a perceber que eu bebo muita água mesmo, né, gente? Tem um recurso que eu gosto muito, é super simples, porque às vezes você quer dar o tópico para as crianças maiores e você não quer escrever simplesmente, ou não quer imprimir, você pode pegar na lousa, a tira com dobradiça. Você pode, cadê o laser aqui? Você pega uma tira, coloca durex aqui embaixo e aqui em cima. Aí você desprega esse aqui de cima, ele vai cair. Aí pode estar escrito na tira ou simplesmente pode estar escrito no quadro. Você está lá tampado. Aí o lance todo, esse aqui funciona como dobradiça, essas duas aqui, ó. Você tira essa aqui, ela cai. E revela o que você quer colocar, beleza? Muito jóia esse recurso, muito simples. A gente também foi falar de bloco, um caderno de notas, a gente também gosta de usar com os maiores um caderno de notas. E quando ele vier para cá, ele já está com esse hábito, né? Estimular a criança a anotar os detalhes, né? E também no nosso material, eventualmente, você pode também dar o esboço do sermão para as crianças. Ok? Indo agora para o penúltimo tópico, vou acabar antes das 4. Bônus, porque vocês se comportaram. Vou acabar antes das 4. Como formar uma equipe para o culto infantil? Aí vem aqui a sua pergunta, viu, Ju? Obrigada, querida. Gente, primeiro, conscientizar o pastor e a liderança. Viu que eu pego no pé do pastor? Não pego, gente? Pego mesmo. O conselho, a junta diaconal, sobre a importância e o propósito do culto.
Se eu quero ter uma equipe, tem que começar da cúpula. Entender o que é o culto, o que não é o culto, por que eu devo me envolver. Então, é muito importante que haja conscientização, primeiro, da liderança. Depois, você vai começar a pedir ao Senhor pessoas vocacionadas, que tenham aquele interesse inicial que seja. Mas pessoas que estejam dispostas por 1 ou 2 meses. 3 seria o ideal. Então, a questão da escala. Porque a gente precisa também criar um vínculo. Aí você fala, mas você falou do pastor. Assim, o pastor não vai ficar 2 meses indo lá, óbvio, né? Mas ele pode, um sermão daquela série. Como eu falei, o nosso material são série de sermões. Aí eu tenho série que é de 5 sermões, mas eu tenho série que são 3. Aquele Jacó que eu contei de manhã, aquilo é uma dos sermões aqui. Aí está aqui, as escrituras testificam de mim. São 3 sermões. Por outro lado, Jonas são 5. Então, o que a gente faz é uma equipe para cada série. Mas eu estou com uma série só de 3. Pega 2 séries de 3. Alguma coisa assim, tá? Ou seja, a gente tenta evitar ao máximo aquela coisa de uma vez por mês. Eu sei que é difícil. 2 coisas que a gente evita. Essa escala de uma vez por mês e escalar professor de escola dominical. A gente não tenta não escalar, digo tenta porque tem igreja que você não tem escapatória. Mas se você conseguir, melhor. Por quê? O professor de escola dominical vai ter a facilidade de reproduzir o estilo da escola dominical no culto. E segundo, gente, tá certo? Ele precisa também estar junto com outras pessoas. Na escola dominical já fica sem, né? Então, isso é muito importante. Aí, uma equipe, ela pode ser composta pelo coordenador. Esse coordenador é que vai escolher o material, é que vai fazer a escala, vai ter reunião com a equipe, né? Então, essa pessoa, que pode ser a pessoa... Bom, pode ser não, tem que ser a pessoa que o conselho nomeou. Seja coordenador do departamento infantil, Ministério de Família, o que for, tá? Aí, esse coordenador vai ter a sua escala, vai ter a escala. Aí você vai ter o dirigente, que não é o professor, lembra? Porque não é aula, então não fala o professor. É o dirigente, para cada faixa etária, se tiver divisão. Ele vai dirigir o culto, né? E vai coordenar e orientar a tarefa dos auxiliares. Então, você tem o coordenador, o dirigente e você tem também os auxiliares. Que, gente, e olha... Amo auxiliar adolescente. Agora, adolescente tem que passar por um treinamento. Márcia, mas aí como é que eu faço? Gente, senta. Depois eu mando esse material, vejo como é que a Ju pode passar para a galera aqui. Senta com eles, mostra qual o propósito. Nosso material também diz lá no início, tem qual o propósito. Senta com eles, faz ali uma escala com essa equipe, e o adolescente, é muito legal, aprendi isso com a Leninha Maia, lá da Igreja Presbiteriana do Rio, a gente chama de Catedral. A Leninha faz um trabalho com adolescentes, que o menino lá está com seus 13, 14 anos, preparando para a profissão de fé, ela já introduz essa turminha no departamento infantil. E hoje ela tem muitos rapazes no departamento infantil, porque ela pega os meninos nessa hora, as meninas também. Mas os meninos é a hora beleza para você pegar. E, logicamente, você tem que ter um músico, alguém da equipe que toca o instrumento, alguém da equipe de louvor, vai dirigir, vai ensinar novos cânticos. Então, você vai ter aqui, o coordenador vai ter uma escala, o dia tal, quando eu digo programa, porque o nosso material tem assim, programa 1, 2, 3, aquele material é para o ano inteiro. Quem é o dirigente, quem é o auxiliar e quem é o músico. Você tem tudo aqui. E a criança também pode fazer a liturgia, gente. E é bacana quando ela começa a aprender a fazer lá na sala do culto infantil e depois pode fazer, inclusive, aqui no templo. Ela pode também, em algum momento especial, estar ali. Essas fotos aqui são da 2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, Distrito Federal. Uma amiga minha da época mandou para mim, não dá para ver muito bem, mas aqui é uma menina fazendo leitura,
o outro menino fazendo a outra leitura também, essa aqui está pregando. E olha ali a liturgia aparecendo. Crianças da UCP dirigindo o culto. Para terminar, que material usar? Qual? Crianças adoram a Deus? Da nossa editora Cultura Cristã, nós temos 3 volumes, e, como eu falei, esse material ele vem com a cartilha para os pais, vem com muitos recursos, além do que já está ali os cartazes, e vem também as músicas, a cifra, tem até o slide para você usar o Data Show, já está lá todas as músicas, tudo ali para você. E há menos de um mês, eu comentei antes com vocês, a Ivonete Porto lançou esse e-book, eu acho que ele custa, acho que R$19, alguma coisa assim, é bem em conta. Você pega no Instagram dela, a Ivonete é uma bênção no Reino de Deus, é palestrante da nossa equipe da Secretaria Nacional, é autora nossa, e ela escreveu, não é um livro do culto infantil, tá? Não é. Ela faz uma pegada principalmente para pais e líderes do departamento infantil quando a criança está aqui no culto. O que a gente deve fazer? Qual é a postura dos pais? Qual a postura da liderança? E se não tiver o culto infantil, o que você pode fazer? É muito, muito joia. Vale a pena ver a criança no culto de Ivonete Porto. E, concluindo, aí a conclusão, hein, gente? Na nossa vida é um culto a Deus, não é isso que Paulo fala? Que apresentei os vossos corpos como sacrifícios, vamos lá? Santo e vivo, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida é um culto a Deus. E o nosso ministério, não é a nossa escala, o nosso ministério é cultuar a Deus junto com as crianças, para a glória dele. Beleza? Alguém tem alguma pergunta ou observação? Ali. Ah, tá, o microfone. Eu só fiquei em dúvida porque na minha igreja a gente tem a escola dominical, com mais ou menos umas 70 crianças. E aí, nesse caso, como que a gente adaptaria esse culto dentro desta programação, sendo que à noite a gente não consegue reunir? A gente não consegue reunir o público infantil. É feito... Então, só explica para a gente. Vocês chegam 9 da manhã? 9h30 se chega, já vai ao salão abaixo, com todas as crianças até 11 anos. Tá. Aí lá acontece a escola dominical? Não, lá acontece o louvor, né? Daí depois que divide, 10 horas se divide e vai para as classes. Aí tem as faixas etárias, aí é mais ou menos como... À noite é que a frequência é baixa, é porque é rural, né? Então as pessoas vão menos do que numa cidade. Aqui, no caso, a gente só está trabalhando com aquele momento do culto. Essa meia hora seria uma abertura da escola dominical. Ela não é um culto, ela é uma abertura. Não, a ideia é que não seja assim, porque não é um culto ali. Eu tenho essa meia hora, mas seria uma abertura de escola dominical. Eu posso usar para o louvor, mas não precisa ser culto. É o momento de culto. Está acontecendo o culto com os adultos? Ah, é o culto com os adultos? Tá, O que eu estou falando assim, isso aqui é para ser adaptado para o culto. Então, tem igrejas que chega às 9h30, tem um culto... Tá, se a questão é, o culto com as crianças é aquele momento que as crianças saem enquanto os adultos estão tendo a pregação. Isso que a gente entende que é o culto com as crianças.
Uhum. Uma... A Ju falou uma coisa, talvez se tiver a programação regular à noite, talvez as crianças possam ir mais. É uma possibilidade. Não, mas lá assim, Paulo é para os adultos que... Posso dar uma sugestão? Sim, pastor. Teve ali que o primeiro passo é a conscientização do pastor e do conselho. Então, de repente, colocar esse anseio ao pastor, eu conheço o pastor lá. Eu penso que ele vai... Assim, a questão é, lembra, as crianças precisam da conscientização e as crianças também precisam ver isso nos pais. Os pais anseiam ir para o culto, então os pais também precisam ser conscientizados, né? Mas adaptar para aquela meia hora não faz muito sentido, não faz. Essa é uma abertura de escola dominical, que é bacana. Eu geralmente faço, horário para ver aniversariante, né? Isso, pode ter um tema que você pode trabalhar com todo mundo, né? Mas não é o culto, ok? Ju, ia falar? É só para ficar claro, então, a tua sugestão é que, seguindo o programa, se o programa for para 1 mês, 2 meses, de acordo com a lição, é uma equipe. Então, as equipes mudam. A única pessoa que não muda é a coordenação. Isso. Tá. A coordenação é que vai... Ela pode estar na escala também. Pode estar na escala, mas ela é para realmente fazer a roda andar. Ok? No caso, a pessoa pode ficar aqueles 2 meses inteiros indo para... Isso. O lance é a gente conscientizar a equipe que ir para o culto com as crianças não é perder o culto. Isso é importantíssimo. Gente, aí, porque o pessoal, não quero que eu estou perdendo. Se a pessoa conscientizar que não estou perdendo, que é o meu ministério, daí a pessoa muda a chave, porque ela vai para lá entendendo, ele vai para lá entendendo que aquele é o ministério dela, e 1 mês, 2 meses, ou até mais, passa. Eu só achei bastante interessante que você comentou da Leninha, a ideia que ela deu dos jovens, né? De adolescentes, 13, 14 anos, que ela já envolve no culto infantil. Ela envolve no departamento infantil como um todo. Eu achei isso bastante interessante, porque eu acho que iria mudar uma realidade hoje em dia, onde a maior assim, mão de obra, digamos assim, é feminina. Isso é bom, é claro, mas não é tão saudável, eu acho, que principalmente para as crianças, porque eles acabam vendo só, a maioria das vezes, mulheres trabalhando, né? E se os homens se envolverem também, eu creio que até para a formação do caráter, de meninos principalmente, seria mais fundamentado assim no que é o que Deus quer, né? Porque hoje a gente é uma luta, essa questão de ideologia de gênero, né? E eu lembro do pastor Augusto Nicodemos comentando, olha, a criança na casa, quem manda geralmente é a mulher, vai para a igreja, a pessoa mulher, a professora é mulher, na escola também, secular, aí ele vai numa consulta médica, é mulher, ele vai... Então, mudaria essa concepção. Eu achei bastante interessante. E a gente carece demais disso. A Leninha fala uma coisa interessante. Ela fala, se você deixar essa escolha para o adolescente mais tarde, lá para os seus 17, 18, ele vai querer o quê? Ir para a mídia, ir para o Ministério de Louvor, não vai querer a criança. Em geral. Então, a hora de pescar é agora. 13, 14 anos. Ou até antes, dependendo da maturidade do adolescente. Ok? Você teria alguma sugestão desse envolvimento do adolescente, sem que ele deixe de aprender alguma sugestão que você como professora de adolescente, né? Porque às vezes eles se envolvem tanto que também daí não tem a aula. Não tem o culto. Mas mesmo a EBD, né?
Na EBD, aí eu já... meu conselho é que ele não se envolva tanto. Em eventos especiais da EBD, sim. Tá? Claro, existem casos raros. Eu conheço pessoas que se envolvem desde cedo, mas no geral não. Até porque, gente, a galerinha aí dos 40, 50 ou mais... vai lembrar que adolescentes trabalhavam. Eu comecei a trabalhar no departamento infantil com 12, mas a gente também amadurecia bem mais rápido que a galerinha de hoje, né? Então, no EBD, eventualmente. No culto também vai ser eventual, mas você pega assim, um mês, ok, né? Mas o adolescente, ele tem que estar lá, entendendo que ele está sendo treinado, entendendo que ele está exercendo o ministério, ele não está lá para fugir do culto, não. E tem que trabalhar, não vai ficar lá de bobeira, não. Senta com ele, fala, olha o que você tem que fazer, eu espero de você isso. Já começa a dar algumas responsabilidades. Às vezes esse adolescente sabe tocar alguma coisa, ele pode ajudar o pessoal do ministério, ou então ele pode cantar com as crianças, estar lá na frente, dirigir um momento de louvor, seja o que for. Mas é a hora. Na EBD, eventualmente. Ok? Mais algum? Beleza? Aqui? Não tem como eu dividir entre autorizados e não autorizados. A ideia, se eu for fazer uma turma só, eu foco mais no material mais visual ou no... É o que acontece na minha igreja em São Mateus. Lá também nós não temos, está aumentando, mas nós não temos divisão, é todo mundo, lá é de 4, agora é de 4 a 8 ou 9. A gente foca no que está a maioria, né? Lá no caso são os menores, é a maioria, então a gente pega o nosso material, tem lá, né? O sermão para o menor e para o maior. Então a gente foca mais no menor, só que a gente também dá uma lida. Agora a gente usa o visual do menor, né? Porque você alcança melhor, né, a criança. Ok? Joia? Acabou. Nossa chefa, a Joelina. Então, antes de fazer a oração aqui de encerramento, vamos aplaudir a nossa palestrante. Queria agradecer a Márcia, ao Marcelo. Cadê o Marcelo? Está aqui, né, seu esposo. Queria convidá-los para vir aqui à frente, para a gente orar junto por vocês. Com certeza, muitas sementes lançadas nesse dia e que serão muitas crianças abençoadas, né? Eu fico muito feliz por isso. Queria também pedir para toda a comissão vir aqui à frente, para a gente estar orando por eles, Comissão de Educação Cristã, quem estiver aí. Essa equipe aí que se envolveu. Amanhã a gente tem também a palestra, né? Mas é importante que... E sugiro aí para as igrejas que estão representadas, né? A ideia da Márcia no passado foi montar uma comissão de educação cristã para trabalhar a área de ensino da igreja. A gente está aprendendo ainda, está caminhando, mas tem sido uma benção, né? E vou pedir para o pastor Ed, então, encerrar. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo presente dos filhos, das crianças da nossa igreja. Quando nós olhamos, ó Deus, para o nosso dever de falar do Evangelho, fazer discípulos, nós olhamos para a nossa casa, para a nossa igreja, e queremos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Obrigado, ó Deus, pelas pessoas a quem o Senhor tem dado dons, a quem o Senhor tem dado experiência, para que compartilhar conosco aquilo que nós podemos aplicar nas nossas igrejas, ó Deus, e nos ajuda, para que de forma prática os nossos filhos possam cultuar ao Senhor todas as vezes que vierem para o culto. Nos ajuda a ajudá-los, a servi-los, para que desde o menor até o maior possa, ó Deus, haver honra e glória ao Teu nome. Abençoa, ó Deus, a Márcia, o pastor Marcelo, ó Deus, que o Senhor seja com eles. Sabemos que o ritmo deles é intenso em várias áreas, e eles estão aqui se dispondo, que o Senhor continue os abençoando, os livrando do mal, ó Deus, enchendo-os do Teu Espírito Santo e da alegria que com certeza
eles estão demonstrando aqui, que o Senhor derrame cada vez mais sobre as suas vidas. Obrigado a Deus por esta conferência, que o Senhor faça frutificar, em nome de Jesus, e para a honra e glória do Senhor da igreja que oramos. Amém.